Olá, minha gente! Estamos de volta com mais um Logos on Time e desta vez nós vamos tratar de um assunto mais tão rico, tão maravilhoso, que eu tenho certeza que será de muita valia para você. Você vai receber aí um conteúdo que vai te ajudar a pensar melhor a respeito até da sua vida, de como você está construindo sua experiência aqui na Terra, né? Para saber também como lidar com as diversas situações. E isso vai ser muito importante a gente conversar. O nosso Logos on Time, como você sabe, toda semana a gente está aqui no ar, trazendo conteúdo importante, trazendo convidados especiais e falando sobre esses temas que envolvem a espiritualidade, que envolvem também a nossa vivência, a cidadania, nosso dia a dia, e é muito importante ter você conosco. Hoje, e falando de ter alguém conosco, né, eu estou sem o meu bem, porque meu bem está acompanhando a minha sogrinha, né, a minha sogra Marusa, que está aí sendo medicada, está sendo acompanhada por uma situação bem especial, né, de um AVC que sofreu, então por causa disso meu bem não está aqui comigo. Mas eu estou com muita alegria recebendo um convidado especial que já eu vou apresentar a vocês, mas já para dizer, aproveite agora para você compartilhar o nosso link aí para todos os seus amigos, mas todos os amigos que você puder, e chama também os inimigos, né? Porque afinal de contas tem gente que precisa, né, ser amada do mesmo jeito, e Jesus nos ensinou isso. Então, por favor, aproveite e faça isso, porque nós temos um conteúdo riquíssimo para poder apresentar para você hoje, tá bom? Esse é o Logos on Time, dirigido pela Igreja Logos em Guarulhos, mas que está muito focado em sua vida. Este podcast tem o patrocínio da Franco Personal Chef. Eles estão há mais de 20 anos no mercado, sempre se aperfeiçoando para levar à mesa de seus clientes muita qualidade, sabor e profissionalismo. Trabalham desde pratos para uma refeição, eventos corporativos e intimistas para até 70 pessoas. Entre em contato através do Instagram e lembre-se, se você disser que é cliente vindo do Logos on Time, ganhe uma deliciosa cortesia na sua primeira compra. Pois é, recebendo aqui neste nosso Logos on Time especial de hoje, fechando o mês de setembro, Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio. E eu recebo aqui uma pessoa especial, por quem a gente tem uma grande admiração, que é a Bispa Darlene, que é psicóloga, pastora, que é amiga, que é esposa de um amigo também, o pastor Montival, e que hoje está se oferecendo para tratar conosco de um assunto tão rico. Que bom te receber, Bispa Darlene, que alegria estarmos juntos e que prazer poder explorar esse tema contigo. Amém. Olá, pessoal. Prazer imenso estar com vocês. Prazer imenso, pastora Essa. Me sinto honrada de estar aqui nesse momento tão precioso, que eu julgo precioso, né? Quando falamos de vida, de ter vida, né? É um momento muito precioso. E realmente esse tema suicídio é um tema que tem acometido, assim, tantas pessoas. O Brasil tem sofrido demais com esse tema, suicídio, com pessoas, né, que tiram a sua vida. Então, eu acho que é tão bacana nós falarmos um pouquinho sobre, né, até como o pastor disse, para que você que está nos ouvindo possa estar atento aos sinais, Sim, não é? Sim. E atento também às suas emoções, que eu julgo relevante demais você saber, né? Quais são os tipos de emoções que você está gerando. Então acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Que alegria. Eu espero que a gente possa partilhar sempre dessas ideias e ter sempre esse momento aqui desse bate-papo, que eu tenho certeza que é muito útil e relevante para o nosso povo, né? Verdade. Bom, mas você já começou puxando o assunto e eu quero aprofundar um pouco mais nessa conversa, porque a gente está percebendo assim cada vez mais, especialmente em razão desses tempos que a gente está vivendo, né? Tempos assim de digitalização, tempos de muitas pressões, pressão por resultado, as pessoas têm que entregar respostas em tudo que fazem e elas estão o tempo todo sendo pressionadas e cada vez mais se sentindo desafiadas, porque a máquina também está vindo com uma capacidade ímpar. Ninguém consegue hoje competir com a máquina, né? A gente tem aí o Chat GPT, que é uma inteligência artificial extraordinária, que você conversa com isso, e a gente percebe que nesse mundo digitalizado parece que as coisas ficam ainda mais intensas. E o Brasil, né, um Brasil que é considerado aí, se não me engano, é o terceiro ou é o segundo país mais ansioso do mundo, né? Quer dizer, todas estas demandas dessa atualidade,
elas desaguam dentro de problemas emocionais severos, não é isso, Bispa? Com certeza, essa ascensão do mundo digital colaborou muitíssimo para o aumento do suicídio no Brasil também, porque é aquilo que você falou, pastor. Então, são muitas cobranças, comparações, comparações, é tudo muito rápido, não é? Então, tanto a criança como adolescente, jovens, adultos, eles passam a sentir-se pressionados, né? Então eles sofrem uma pressão. E essa pressão faz com que, de uma forma até inconsciente, eles vão gerando doenças emocionais. Sim. Não é? E essas doenças emocionais, quando não detectada, quando não tratada, facilmente pode levar o indivíduo a cometer o suicídio, sim. Então são muitas informações, são muitas exigências, são muita cobrança, são muitas comparações, né? Então o mundo digital é algo assim que tem crescido de uma forma assustadora, né? Eu digo assim, hoje a criança já nasce, a criancinha com 2 aninhos já quer celular, 1 aninho e pouco. E já sabe mexer. Com uma habilidade que muitos pais não têm. Né? Parece que eles já nascem programados pela própria máquina para usar a máquina, porque é um negócio estranho isso, né? Exatamente. E veja, hoje existe assim, um número assustador de crianças ansiosas. Olha que coisa. Crianças depressivas. No meu consultório, por exemplo, nós recebemos tantos pais desesperados por conta de crises de ansiedade em criança de 2 anos, meu Deus, 3 anos, assustador, 4 anos. Meu Deus. E essas crianças, eles trazem os sintomas da ansiedade, coração de uma forma acelerada, a criança começa a tremer, a criança tem medo, a criança transpira de uma forma excessiva, a criança tem dificuldade para se alimentar. Então isso tudo a gente observa que é esse mundo, né? Por quantos pais nesse caso são culpados? Eu percebo uma coisa, Bispa, que eu fico até preocupado. Às vezes a gente quer fazer com que os nossos filhos, né, eu estou falando a gente no modo geral, dessa geração, que eles sejam paparicados pela internet, que eles levantem audiência, que tenham engajamento para as nossas contas. E aí alguns pais parece-me que exagera um pouco nisso, né? Adultizando demais algumas crianças. E recentemente eu vi até um comentário em cima de uma criança que é muito lindinha, uma menininha linda, assim, super inteligente, e que às vezes ela conversa ali com a câmera como uma adulta, né? É muito lindo, é muito fofo, mas ao mesmo tempo é preocupante, né? Parece assim que a criança está trazendo uma certa preocupação que não faz parte do universo dela. Quantos pais são culpados por isso? O que você fala, você está corretíssimo. Então, assim, hoje é tudo muito precoce. Então, veja, hoje, por exemplo, na época dos meus filhos, na geração dos meus filhos, quando eles eram hoje já estão todos adultos casados, enfim, mas quando eles eram pré-adolescentes, adolescentes, então eles tinham um certo comportamento, né? Alguns pensamentos. Hoje, quando você olha para uma criança de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, agem e pensam como na época dos meus filhos, por exemplo, há 30 anos atrás, 37 anos atrás, 40 anos atrás. Ou seja, há 40 anos atrás, um adolescente, por exemplo, tinha crise de ansiedade. Um adolescente, por exemplo, falava em sair de casa. Ah, mãe, se você não fizer isso, eu vou sair dessa casa, né? Então, hoje uma criança de 7, 8, 9 anos, eles estão fazendo isso. Meu Deus. Estão tendo crise de ansiedade. Eu vou embora dessa casa, eu não quero ficar mais nessa casa, eu vou morar sozinho. Veja, dá para imaginar uma criança de 7, 8 anos? Dá para imaginar uma criança de 4 anos com crise de ansiedade? Não dá. Minha cabeça de 50 não dá. Dá para imaginar uma criança de 9 anos falando que vai se matar, que vai cometer o suicídio, como já aconteceu. Já temos aí, infelizmente, né, informações de crianças de 9, 10, 11 anos cometendo o suicídio. Verdade. Agora, até onde esses pais têm culpa? Como é que é isso, né? Eu acredito que muitos até de forma inconsciente. Sim. Né? Então, veja, hoje a mulher trabalha,
né, para ajudar o esposo. Hoje é normal trabalhar, Normal, eu acho é. que faz até parte para a saúde emocional da mulher, dependendo que ela saiba administrar isso. Então vejo, os dois trabalham, Uhum. chegam em casa super cansados, tem que se preocupar com os filhos, com a escola, como é que foi, como é que não foi. E tem alguns afazeres, hoje eu acho super bacana que o marido colabora muitíssimo, eu acho super bacana. Então, se o filho ficar no celular é melhor. Entendi. Né? Então, quanto mais ele fica no celular, nós podemos fazer as coisas mais tranquilo. Filho, fica lá no celular. Quer que a mamãe ponha em tal desenho, em tal programação? Só que atrás disso, então os pais entregam esse celular para o filho, não colocando limites. Meu Deus. Tá aí o erro, né? Não coloca-se limites. Então a criança fica livre para assistir, para fazer o que ela quiser nesse celular, até a hora que ela deseja. Então, isso é um grande erro que os pais cometem. Às vezes, né, de uma forma inconsciente, porque para eles o filho está lá com aquele aparelho na mão, está se alegrando lá com uma programação, com desenho, outro tipo de coisas. Né? Os pais estão lá ocupados nos seus afazeres. Né? E às vezes, outro erro que eles cometem, que eu acho gravíssimo, a criança lá almoçando e durante as suas refeições o celular está aqui do lado. Não é? Então veja, isso vai gerando na criança, e sem falar que no meio desses, tem esses intervalos, né, que aparecem coisas que os pais não estão assistindo. Meu Deus. Eu recebi uma mãe no meu consultório desesperada porque a filha dela de 5 anos disse que era normal a criança querer sair de casa, é normal a criança morar sozinha, é normal a criança tomar remédios. A mãe ficou desesperada. Como assim? Você vai morar sozinha? Como assim? Mas isso é de uma forma tão fortalecida que traz preocupação para os pais. Então não é simplesmente, mãe, eu vou morar sozinha. Não, eles falam com tanta propriedade e com tanta segurança que é uma coisa assim assustadora. Como é que os pais lidam com isso? Você colocou aqui uma fala que me causa uma certa angústia paterna, né? Angústia paterna, assumindo a angústia de alguns pais que certamente estão nos acompanhando. Estabelecer limites é algo desafiador demais para os pais dessa geração. Como é que seria essa coisa de estabelecer limites? Porque os meninos eles começam a entrar dentro do universo de direitos, né? Que eles acham que todo de limite que você estabelece é uma invasão desse direito, é uma invasão na privacidade, é um cerceamento de alguma coisa que, sabe, de algum prazer que ele acha que tem o direito de ter. E aí os pais começam, porque assim, vamos ser sinceros, esses meninos que passam o dia na ausência dos pais, porque eles passam metade do dia na escola ou mais da metade do dia na escola, recebendo às vezes conteúdos que você não consegue acompanhar, né? E aí ele tem relacionamentos ali com outros colegas com bagagens muito plurais, né? Cada um com uma experiência, alguns um com a experiência de uma família destruída, outro com uma família problemática, outro com uma família religiosa, outro com uma família menos, ou seja, aí esse pai ter que lidar com essa criança é muito desafiador. Como é essa coisa do estabelecer limites? É muito difícil, realmente, para os pais. E você falando isso, eu me recordo também, eu gosto de trazer muita experiência do consultório, porque ali onde eu recebo todas as pessoas, e é vivencial, né? Angústia, são experiências que eu vivencio no consultório no meu dia a dia e que me chamam muita atenção. Em alguns casos assim, causa mesmo assim uma certa preocupação, não é? Mães, você dizendo isso agora, eu recebo mães no consultório dizendo assim: doutora, eu tenho um filho de 3 anos, eu não consigo lidar com essa criança, o comportamento dele é algo que eu não consigo administrar, e isso está afetando a minha vida emocional, isso está afetando no meu trabalho, isso está afetando no meu relacionamento conjugal. Eu estou desesperada, eu não sei o que eu faço. Né? Às vezes eu até me arrependo de ter gerado essa criança. Veja, por isso que eu digo que o que você fala que isso é desafiador para os pais, eu digo que a educação hoje é um desafio. Educar os filhos hoje, nessa geração de hoje, é um desafio. Aí como é, então, veja, por exemplo, meu filho, eu tenho um filho de 40 anos. Então, naquela época,
nós tínhamos um jeito, uma maneira de trazer a educação. Uhum. Hoje não dá para nós aplicarmos, ou para o meu filho aplicar, não para os dá, filhos dele hoje, o que nós fazíamos há 30, 40 anos atrás. O tempo mudou. Né? Então o tempo mudou. Então, como é que é essa questão de estabelecer limites? Em primeiro lugar, os pais precisam ser muitos amigos dos seus filhos. Os filhos precisam ter uma confiança no pai, nos pais. Os filhos precisam entender este amor, esta preocupação e este carinho que os pais têm para com ele. Então, os pais precisam estabelecer um vínculo afetivo, é óbvio, né? Mas de muita confiança. Então, tem que ser amigos. E hoje não dá para você ficar mascarando conteúdos para os filhos. É lógico que dentro da linguagem deles, em cada faixa etária, tem uma maneira de você falar, mas você precisa ser muito transparente com os seus filhos. E estabelecer limites. Você precisa aprender a colocar horário, tempo, tá certo? Então, filho, olha, você não pode ficar no celular todos os dias sem horário. Então, vamos fazer um combinado? Tá? Então, depois do seu jantar, você tem 1 hora, 40 minutos, 1 hora para você ficar no celular, ok? Passando disso, vamos desligar esse celular. Tá certo? Olha, filho, no momento das refeições, não é momento de você ficar com o celular. Isso tudo, os pais têm que ter um vínculo afetivo com esses filhos, tem que ter um relacionamento saudável com esses filhos. Quando ele chegar para o filho e estabelecer limites, será mais fácil o filho entender. Por quê? Porque ele tem uma relação super boa com os pais, tem uma relação saudável, e eles vão entender, né, que tudo aquilo que os seus pais estão estabelecendo é para a sua saúde emocional, por exemplo, é para o seu bem-estar emocional, é para o bem-estar da dinâmica familiar, entende? Então, assim, é todo um trabalho que tem que ser desenvolvido. Hoje, né, assim, eu amo demais a minha profissão, e cada vez que chegam os pais, não só mãe, mas pais, o casal, no consultório pedindo ajuda, vem também pais pedindo ajuda. Olha, doutora, eu estou perdida, eu não sei como, nós não sabemos como educar o nosso filho adolescente. Olha, nós estamos perdidos porque nós não sabemos. Quando nós temos que estabelecer limite, quando nós temos que liberar, como é que é isso? Né? Então, aí eles vão buscar ajuda profissional, que eu acho que isso é relevante demais, porque realmente eles ficam perdidos, como o exemplo que eu citei agora, de mães que chegam no consultório desesperadas, né? Olha, como é que eu faço? Então a gente começa a desenvolver um trabalho ali. Porque o que acontece? Quando os pais se deparam com filhos que não conseguem entender os limites que são colocados para eles, esses pais ficam meio que desesperados, angustiados. Desestrutura o emocional, né? Sim, sente-se culpado. Onde eu estou errando? O que eu tenho que fazer? E agora? Coloco limite ou não coloco limite? Como é que é isso? Não é? Então, e o medo de estabelecer limites, medo de trazer a desorganização emocional para esse filho, quando, por exemplo, em adolescentes, medo desse filho ir lá cometer o suicídio, medo desse filho fugir de casa, medo desses filhos ir para o mundo dos vícios. Como é que é isso? Não é? Então, tem que ser desde lá, quando a criança nasce, né, durante todo o desenvolvimento, na primeira infância e tal, esses pais precisam saber estabelecer este vínculo com esses filhos. Esses pais precisam saber quais são os movimentos que eles devem fazer para trazer saúde emocional para essa dinâmica familiar. Então, esses pais, por mais que eles trabalhem, por mais que seja loucura, nós vivemos num tempo maluco, né? Vivemos de uma forma frenética demais. Então, o que esses pais têm que fazer? Saber administrar o seu tempo. Tá certo? Que é outro desafio. Essa questão de entender o que é prioritário, né? O que eu dou urgência, o que realmente é relevante, porque às vezes a pessoa se perde, né? nessas pressões plurais. Eu tenho muita coisa para fazer. E esses débitos que a pessoa já coloca diante de si, né? Eu tenho muita coisa para fazer, ela debita muito peso. Exatamente. E aí a pessoa fica nessa dificuldade até de elaborar um planejamento, né? mais produtivo para esse filho. Você falou muito bem, elaborar um planejamento. Você tem que planejar. Eu sempre digo para os meus pacientes, quando eu dou palestra, gente, aprenda.
a planejar, escreve, Uhum. anote. Não podemos ficar só nas palavras. É. Porque se você fica só nas palavras, nada acontece. Eu gosto de dizer que ninguém planeja fracassar, mas certamente fracassa por não planejar. Essa é a grande verdade. Vamos falar um pouco sobre essa questão do suicídio, que é uma coisa que causa uma certa, uma certa angústia, sei lá o quê, uma aflição, porque a gente percebe que o índice, né, esses índices, eles vão aumentando de uma forma muito, eu acho que agora, quando você tem um mês como esse, né, que é o mês de Setembro Amarelo, para tratar de um tema que na nossa época eu digo, né, de alguns anos atrás, né, que eu sou novinho, mas Eu também. na nossa época, Eu também. essa coisa do suicídio era algo assim, era algo que estava muito espiritualizado, né, e pouco tratado dentro dessa temática das emoções. E aí o que acontece? E também a gente não tinha casos tão intensos. Havia casos sim, mas não talvez com tanta frequência como a gente tem visto hoje. Hoje qualquer coisa, vamos matar, qualquer coisa é suicídio, qualquer coisa a criança começa a se cortar, o adolescente começa a se cortar, daqui a pouco já está querendo, né, dar cabo à vida. A que você atribuiria essa amplitude, né, de casos de suicídio nesse período? Os fatores que levam o indivíduo a cometer um suicídio estão relacionados ao psicológico, biológico, social e também cultural, né? Opa. Mas vamos ficar um pouquinho aqui nesse psicológico. É que eu acho que hoje o índice de doenças mentais estão aumentando a cada dia mais, né? Como nós falamos no início desse nosso bate-papo, crianças com depressão, com ansiedade, então isso está uma loucura. Agora, no Brasil, em cada 45 minutos, uma pessoa comete o suicídio. Meu Deus. Por ano, mais ou menos, por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde, 700 mil suicídios acontecem no Brasil. Olha que loucura. Isso é assustador. 700 mil no Brasil, suicídio. Por ano. Por ano. Uma loucura. Por ano. Quantas pessoas morreram na pandemia? Foram 600 mil? 600... Foi isso? 600 mil mais ou pessoas? menos. Mais ou menos, pastor. Pesquisa aí pra mim. Mas eu acho que foi isso, 600 e poucas mil pessoas, e foi um absurdo. Foi uma loucura. Todo mundo ficou... 5 mil por dia, lembra? Então, mas aí, veja só, as pessoas que morreram na pandemia, vítimas da Covid, causaram uma comoção assim, que mexeu com todas as instâncias sociais. Quando você me diz que tem 700 mil pessoas morrendo por suicídio... É loucura. Assustador. É muito assustador, e a gente não vê essa mesma comoção, essa mesma preocupação, esse mesmo movimento. Embora tenha aqui um mês de Setembro Amarelo que passa batido para a maioria das pessoas. E veja, e o que leva, né, as pessoas a cometer esse suicídio? Eu vou perguntar, em torno de 700 mil por ano. Se eu não estiver enganada, sim. 705 mil pessoas morreram na pandemia. Por ano. Vítimas da Covid. Sim. Da Covid. E a gente tem por ano, um número semelhante ou maior de mortes de suicídio. Meu Deus, é impressionante. Assustador. E o que leva isso são essas doenças emocionais. Então, por isso que eu digo que nós precisamos aprender a detectar quais são os tipos de emoções que nós estamos gerando. Mas será que as pessoas não estão exagerando? Assim, qualquer coisinha já é razão para se suicidar? Então, coisas menores? Eu vou te fazer essa pergunta também, mas eu quero fazer aqui uma observação, porque um tempo eu trabalhei 6 anos em televisão. Era repórter de rua e também apresentador de uma emissora lá no interior do estado, da Bahia. Uma coisa interessante é que, naquela época, o padrão, ou pelo menos as regras, os protocolos, né, de reportagem, não nos permitia, por exemplo, anunciar ou noticiar suicídios. Por exemplo, nós tivemos um caso bem interessante de uma pessoa que se suicidou pulando de uma ponte na cidade. Aí recebemos essa informação, uma pessoa se suicidou pulando de uma ponte. E aí, assim, de uma forma meio que ingênua, a redação fez uma nota para o jornal dizendo que a pessoa tinha pulado
daquela ponte. Naquela mesma semana, mais 3 fizeram a mesma coisa. E aí houve uma reação porque disseram assim, olha, o fato de você comunicar como a pessoa se suicidou, você deu um caminho para ela. Né? Porque aí a pessoa que está lá, aqueles outros que estavam ali depressivos e tal, olharam, aquele ali é o caminho. A partir de então, nós entendemos ali dentro da redação que nenhuma notícia de suicídio seria publicada, a não ser que envolvesse personalidades, por exemplo, um prefeito que cometeu um ato assim, tal, e mesmo assim ia ter que ser tratado com muito, sabe, com muito cuidado. Será que essa é a forma como hoje o suicídio é divulgado? Não está também causando ou ajudando, promovendo isso como uma saída para as angústias da alma, e às vezes angústias, como eu disse, pequenas, que poderiam ser solucionadas. Não sei se eu consigo hierarquizar isso, mas você está me entendendo? Sim, Às vezes é uma dor emocional que poderia ter sido resolvida daqui a pouco, mas aí a pessoa já foi para um desespero. Até que ponto você acha que isso realmente contribui, ou essa democratização dessas informações contribui para o aumento do suicídio? Eu acho que acaba, de certa forma, ela acaba fortalecendo, sim, não é, o indivíduo, por exemplo, mesmo a mídia, internet. Veja que até na internet existe aí informações que ensinam o adolescente como ele deve cometer o suicídio. Obviamente que essas informações fortalecem, sim, né, no meu ponto de vista, o indivíduo que está já com essa mente suicida, entendeu? E de repente quando ele ouve isso, ou quando ele busca informações sobre como cometer o suicídio, é óbvio que isso vai trazer uma força maior para ele. Agora, hoje, como nós já comentamos aqui no começo do nosso bate-papo aqui, então são muitas informações, a tecnologia avançando a cada dia mais, são muitas pessoas, muitas comparações. Então hoje a estrutura psicológica, a psique do indivíduo fica muito fragilizada, sim. Certo? Só o que acontece? Muitos indivíduos não têm noção e não conseguem detectar essa fragilidade, e vai fazendo com que essa doença emocional vai tomando conta da vida dele, porque eu digo que as emoções nos adoecem. Sim. Não é? Então, a emoção, eu digo assim, que tem uma força incrível, nos adoece. Por isso que eu acho super legal esse momento aqui, esse bate-papo, né? Por poucos minutos que nós temos aqui para falar, mas eu acho que um pouquinho de informação que nós estamos tentando levar para o indivíduo pode ser esclarecedor, né? E pode fazer com que esse indivíduo passe a ter um olhar diferente para com ele. Então, são muitas coisas acontecendo, muitos lares sem nenhuma estrutura, muitos pais ausentes na vida da criança, como nós falamos lá, desde a primeira infância, tem que estabelecer um vínculo, uma relação aí saudável. Quando eu digo assim, que no nascimento, quando o indivíduo nasce, eu digo que aquele choro que o bebê dá ao nascer é o choro de desespero, choro de total desamparo. Quando a criança nasce, ela se depara com vários estímulos, diferente a luz, a gente tocando, até o ambiente, né? Sai daquele lugarzinho fechado. Então eu falo que aquele choro da criança é um choro de desamparo, socorro, onde eu estou? Né? Socorro, cadê minha mãe? Né? Aí vão lá, os médicos traz a mãe, o bebê aqui, tá calmo, tá tudo estranho pra você, tá tudo meio maluco, mas sua mãe tá aqui. Olha aí. Tá? Então eu digo que aí o bebê ele já começa sentir o desamparo. Que é isso? Então depende muito dessa estrutura familiar na primeira infância. Então vai indo tal. Se você não observa ali a estrutura que você está oferecendo para essa criança, que adulto que ele vai se tornar? Um adulto inseguro, um adulto com sensação de fracasso, um adulto que vive em total angústia, baixa autoestima. Tá? Então a primeira situação, né, que acontece de frustração na vida desse indivíduo é difícil para ele administrar. Olha. Tá certo? Então, e ele vai acumulando esses conteúdos negativos, essas frustrações, porque eu sempre digo, conforme o seu olhar para a frustração vai te levar ao fracasso ou vai te levar à ascensão. Então, de que maneira que eu vou olhar para essa minha frustração? Tá certo? Eu vou olhar de uma maneira positiva,
que vai me levar a uma ascensão, ou eu vou olhar de uma maneira negativa que vai me levar para a destruição. Então, pastor, o que acontece? Então, são muitos conteúdos, eu digo que a vida é um desafio. Sim. Né? Então, todos os dias nós recebemos conteúdos, bons e desagradáveis. Os conteúdos desagradáveis não vão bater na sua porta, olha, se prepare que eu estou chegando, tá? Não vai, nós somos pegos de surpresas. É verdade. Então, dependendo da sua estrutura emocional, você vai saber administrar, dependendo não. Sim. Tá certo? Então, se você tem uma estrutura emocional muito fragilizada, você não vai aguentar, sua psique vai gritar. Então, quando o indivíduo ele tem a mente suicida, ele comete o suicídio, não é que ele quer parar de viver. A vida é boa. Todos gostam de viver. Ele quer parar de sofrer. Ele quer parar de sofrer. Eu recebo muitos pacientes, meu consultório, com mente suicida. Ah, cometei suicídio, não sei o quê. Não vou negar para a senhora, eu ainda estou com essa mente suicida. Então, eu começo a conversar com o indivíduo ali durante o nosso processo terapêutico e eu falo, olha, você não quer parar de viver, você ama viver. Então muitos eu falo, eu observo você, olha, você é uma pessoa vaidosa, olha, você se arruma, olha, você já me trouxe aqui que você gosta disso, que você gosta daquilo, então você não quer parar de viver, você quer continuar vivendo, o que você quer é acabar com essa dor psíquica. O que você quer é acabar com esse sofrimento, sua psique está gritando por conta desse conteúdo que você trouxe, por conta desse evento negativo, por conta dessa situação. Então você está adoecido emocionalmente. Aí nessa hora você oferece um caminho para a pessoa entender que há solução, que há uma outra estrada que não é aquela única. Sim, eu digo para ele, não precisa da morte para você se livrar dessa dor. Não precisa você buscar a morte novamente para você se livrar desse sofrimento. Não é necessário você buscar a morte novamente, estar maquinando a morte aí, para você se livrar desse problema. Existem outras possibilidades, é por isso que você está aqui, nós vamos descobrir juntos, eu vou te ajudar. Entendeu? Então, e graças a Deus, a pessoa, durante o processo lateral que você já conhece, vai indo, a pessoa sai do consultório assim super fortalecida, com uma esperança a mais. Porque qual é o nosso trabalho? Mostrar para o indivíduo que ele tem condições de sair daquele sofrimento. Sim. Mostrar para o indivíduo, que a morte, o suicídio não é a solução. Sim. Né? E nós também, você sabe disso tão bem quanto eu, que nós ficamos assim assustados nesses últimos anos de mortes também, de suicídio cometido até em quem é religioso, quem tem uma fé em Deus. E eu já puxei esse assunto contigo porque não que uma pessoa dentro de uma igreja, seja ele líder ou não, seja ele religioso ou não, essa pessoa continua sendo emocional e com dilemas emocionais. Sim, muito dúvida, grandes. Né? A gente não poderia imaginar que porque uma pessoa se converteu ou deixou de ser, né, ou mudou de religião, sei lá o quê, que essa pessoa ela se tornou um superman capaz de um super-homem capaz, ou uma super-mulher capaz de lidar com todos esses dilemas emocionais sem conflitos. Os conflitos vão continuar, né? Sim. Os conflitos, na própria Bíblia você tem conflitos emocionais envolvendo os apóstolos, envolvendo os discípulos de Cristo, envolvendo personagens bíblicos, né? Então assim, os conflitos estão ali. Não? O fato de ser religioso não deixa. Mas é interessante que eu ia puxar assim, você também é uma psicóloga, mas também lida com a fé, como bispa, como alguém que trabalha com igreja. Qual é o ponto de encontro entre os elementos emocionais e espirituais que podem levar uma pessoa a um suicídio? Infelizmente, ainda há muitas pessoas, nós estamos falando assim de pessoas cristãs, pessoas que têm a fé em Deus, independente de se qual seja a religião dela. Mas assim, o que acontece? Principalmente no nosso meio. Nós lidamos com igreja, com pastores, com líderes, com filhos de pastores, enfim. E nós estamos vendo aí um índice até alto, né, de pastores que cometem suicídio, de filhos de pastores, de líderes. Mas o que acontece? Eu tenho Jesus. Então, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu acredito que Jesus me liberta de qualquer situação. Eu acredito que Jesus Cristo ele é a cura. E verdadeiramente ele é a cura mesmo. Né? Então a solução está em Jesus Cristo. Mas isso não significa que porque nós temos Jesus, nós temos essa fé, nós acreditamos, nós temos uma vivência, nós temos uma experiência fantástica com Ele. E cada dia mais eu quero ter essa experiência, cada dia mais eu quero sentir essa presença de Deus em mim. Mas isso não significa
que eu não posso ser acometida por uma doença emocional, por exemplo, por uma depressão. Então eu sempre falo que depressão não é frescura, depressão não é falta de fé, depressão não é atuação de Satanás, do inimigo, depressão é uma doença. Olha aí. Tá certo? Então não é porque eu tenho Jesus que eu não posso ter crises de ansiedade. Não é porque eu tenho Jesus que eu não posso estressar o meu cérebro. Sim. Não é porque eu tenho Jesus que eu não posso, eu digo assim que nós recebemos muitos conteúdos todos os dias, e se nós não soubermos administrar os nossos pensamentos, se nós não soubermos a controlar os nossos pensamentos, nós vamos adquirir uma doença emocional, porque nós vamos estressar o nosso cérebro. Okay. Cérebro estressado, mente adoecida. Então, por conta disso, nós precisamos saber controlar os nossos pensamentos, mesmo porque a Bíblia nos fala que nós temos o pensamento de Cristo. Se nós temos o pensamento de Cristo, nós precisamos ter um pensamento controlado. Eu digo que a forma como nós vamos enfrentar uma enfermidade, a forma como nós vamos enfrentar um luto, a forma como nós vamos enfrentar uma situação financeira difícil, ou seja, a forma como nós vamos enfrentar qualquer adversidade tem origem em nossos pensamentos. Se eu tenho pensamentos positivos, eu vou gerar emoções positivas, eu vou ter um comportamento adequado. Se eu tenho pensamentos negativos, eu vou gerar emoções negativas, eu vou ter um comportamento inadequado. E se eu tenho emoções negativas, pensamentos negativos, comportamento inadequado, vai ficar difícil eu enfrentar uma adversidade. Você acha que o diabo se aproveita disso? Sim, ele pode se aproveitar. Não que a depressão é do diabo, mas ele pode se aproveitar. Então, se eu tenho, vamos supor que eu fui acometida por uma doença, depressão. E eu estou ali totalmente fragilizada, eu estou ali totalmente paralisada, né? Até porque tem a depressão, né? Os níveis de depressão. Então, eu estou ali fragilizada e eu não faço nada para sair disso. Porque eu sempre digo, pastor, que o problema não é nós termos doenças emocionais. O problema não é nós termos pensamentos negativos. O problema é nós nutrirmos isso tudo. É nós nutrirmos, nós alimentarmos, nós fortalecermos. Como a gente está lidando com esses problemas. Sim, né? Quando nós fortalecemos uma depressão, quando nós fortalecemos uma ansiedade, quando nós fortalecemos um estresse, quando nós fortalecemos qualquer outra doença emocional, obviamente que o inimigo ele vai tirar proveito disso. Sim. Certo? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos detectar isso, aceitar. Porque o que acontece muito ainda, infelizmente, eu dizia no começo aqui dessa nossa conversa, o que acontece? O cristão, ele mascara. Existe muito preconceito ainda. É verdade. Tá? Nossa, não, eu não posso. Se o meu pastor souber que eu estou procurando um psicólogo, meu Deus. Ou se é pastor, ou se é um líder. Se os meus liderados souberem que eu estou procurando um psicólogo, meu Deus, o que vai ser de mim? Então, eu falo que Jesus nos constituiu com corpo, alma e espírito. Sim. Então, a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual, Deus deixou sabedoria, unção, capacidade para os nossos líderes, pastores, bispos, apóstolos, líder, cuidar, nos dar orientação, nos ensinar, né? Baseado na palavra, para nós buscarmos e termos saúde na nossa vida espiritual. O nosso corpo, Deus deu sabedoria para a medicina, né? Cada um na sua especialidade, para cuidar do nosso corpo físico e a nossa alma. Se ele se preocupou com o espiritual, com o corpo e a alma. A alma ele deixou nós psicólogos e quando for preciso também psiquiatra. Sim. Né? Então, quando se fala em psicólogo, principalmente no meio cristão, quando se fala em psicólogo, psiquiatra, meu Deus, eu estou negando Jesus, meu Deus, que Jesus vai pensar de mim, meu Deus, eu não estou tendo fé. Não é nada disso. Às vezes tem alguns pacientes, olha, acho que faz mais ou menos 15 anos eu estou tendo muito paciente cristão. Sim. Antes disso não tinha. Sim. Hoje o pessoal está começando a entender e a separar isso, Sim. espiritual do emocional. Eu até cito aquela passagem de Jesus, quando Jesus chega no templo, o pessoal estava lá vendendo tudo, ele começa a ficar bravo, chicotear. Eu falo, gente, imagina Jesus virando mesa. Imagina Jesus falando, sua raça de víbora, sai daqui, não sei o que, tá? O que vocês estão fazendo com a minha casa de oração? Isso aqui é uma casa de oração. Ali Jesus mostrou para nós que nós podemos sim ter uma dificuldade emocional, ter uma fraqueza, eu vou usar até o termo, não é para se assustarem, mas descontrole emocional. Mas se nós formos ver a Bíblia, não tem nem mais uma passagem que fala que Jesus ficou bravo. Não tem nem mais uma passagem que fala que Jesus virou mesa e deu bronca em todo mundo. Por quê? Porque ele não nutriu aquilo. Ele sentiu, passou e foi embora.
né? Então isso é um ensinamento para nós também. Né? Jesus chorou quando Lázaro morreu. Sim. Olha, ele teve um sentimento de tristeza ali. Isso. Ele chorou. Então quem disse que quando alguém morre não podemos chorar porque nós somos pastores? Quem disse que quando alguém está doente nós não podemos sofrer porque nós somos pastores? Quem disse que quando acontece alguma coisa nós não podemos ficar nervosos ou até ter um certo descontrole emocional, que nós não podemos... Quando a gente fica irado mesmo. Opa! Mas isso significa o quê? Que nós não podemos nutrir isso, nós estamos controlar, administrar. Controlar. Pastor, eu sempre falo, tudo que foge do equilíbrio vai para o lado patológico. Sim. Tudo. Sim. Eu queria te perguntar sobre esses sinais, você colocou muito bem. É porque às vezes nós estamos lidando com um plural de pessoas e às vezes dentro de casa, pais que têm mais de um filho e tal, lida às vezes com a mesma medida para todos os filhos e não percebe quando um filho ou quando alguém ou quando a esposa ou o marido estão apresentando alguns sinais, né, que possam até transbordar de tal forma a levar a pessoa ao suicídio. Qual é o conselho que você dá? O que é preciso ser observado nesses casos para a gente ficar atento e valorizar um pouco esses sentimentos no sentido de entender como lidar com eles? Nessa época que nós vivemos em primeiro lugar, né? Não importa a sua religião, mas buscar de Deus um discernimento, uma sensibilidade, tá? Para que você possa ter um olhar cuidadoso para com os membros da sua família. Tá certo? Sim. Então nós precisamos aprender, veja, já falamos aqui, a nossa vida, nós vivemos uma vida frenética, vivemos freneticamente uma vida louca. Cobrança demais e... Então assim, ó, buscar sabedoria para nós termos um olhar cuidadoso para com os membros da nossa família. Sim. Tá? Então, quando a pessoa, criança, adolescente, adultos, né, tá lá no cantinho, você começa a observar que não tá legal, de repente o esposo, a esposa chega pro seu cônjuge e fala, eu não estou bem, sabe, eu não sei, eu não estou me sentindo legal, então o comportamento muda, a pessoa fica desanimada, já não quer sair mais, já não consegue, já não quer mais estar junto ali com as pessoas, no meio social, já não consegue mais ser a mesma pessoa de antes, então você tem que ter esse olhar. Então, se são seus filhos, você precisa ter esse olhar. Você precisa ter essa sensibilidade para ver que o seu filho está de uma maneira estranha ali. Está trancado no quarto, né? Não quer sair mais, não quer ter amigos, está muito calado. O adulto também. O adulto não quer mais sair, quer ficar trancado, não estou afim. Então, o que acontece? Isso é frescura. Por que você está assim? Você tem de tudo. Para. Ao invés de você ajudar, começa a cobrar. E às vezes, o que eu digo sempre para os meus pacientes também e nas palestras é o seguinte, por exemplo, se eu tenho na minha casa alguém que está com problema, não quer se levantar da cama, vai trabalhar com vai trabalhar com muita dificuldade, eu não estou a fim de sair hoje, não quero ficar em casa, não quero ficar quieto, não, você não pode ficar assim, você tem que sair, não, isso aí é frescura, isso vai ser como se eu lançasse uma dinamite na psique dessa pessoa. Entendi. Tá? Agora, tem alguns casos que a família já sabe, que tem alguém lá da família dela que está no estado depressivo, por exemplo. Então, o que ela faz? Mas você pode sair disso, olha, mas você não pode ficar no estado depressivo, olha, você tem de tudo, olha que família linda que você tem, olha, não te falta nada. Isso para a pessoa que está em depressão é como se lançasse uma dinamite na psique dessa pessoa. Por mais que seja uma intenção boa, sim, né? É o que eu sempre querendo falo. Ajudar, mas você não acha que... Eu sempre falo. Agora eu vou te fazer uma pergunta da pessoa comum, né? Que às vezes esse tipo de cobrança que os psicólogos, eu já ouvi muitos psicólogos falar exatamente isso, né? Desses cuidados tem que ter, mas a pessoa não tem essa ciência, né? Então assim, não é exigir demais que esses pais, esses familiares tenham que saber como lidar diante de uma área que não pertence a eles, digamos assim. Não pertence, exato. Porque assim, por exemplo, se eu tivesse que fazer um arroz, né? Aécio, fazer um arroz, muito provavelmente eu iria fazer alguma besteira, ia queimar o arroz. Aí você ia
chegar para mim e dizer assim, pô, mas você fez tudo errado, você não deveria ter feito assim, você tinha que ter feito... Eu vou dizer a você assim, olha, mas eu não sei fazer o arroz, eu não tinha obrigação de saber fazer, né? Será que... O que falta nesse sentido? Porque talvez as pessoas também acabam sendo cobradas para agirem diante dessas sinalizações de uma forma muito psicológica e as pessoas não são psicólogos, né? Que conselho você dá nesse sentido? Tá, então, por exemplo, quando eu recebo uma pessoa, nesse caso depressivo, fala, meu marido fala isso, minha mãe fala isso e tal, eu falo exatamente isso, olha, eles não têm obrigação de saber, eles não sabem. Isso. Eles não fazem porque eles querem. Tudo que eles fazem é na tentativa de ajudá-lo. Mal sabe eles, mal passa pelo pensamento deles, que eles estão detonando mais o seu estado. Eles não sabem disso, né? Eu digo exatamente isso. Eles não estudaram para isso. Eu consigo te compreender porque eu estudei e estudo até hoje para isso. Então eu consigo te compreender perfeitamente. Eu sei que não é frescura. Eu sei o quanto é difícil para você sair da sua casa. Eu sei o quanto é difícil você ter a sua vida normal. Em alguns casos. Eu sei o quanto é difícil você ir tomar seu banho. Eu sei o quanto é difícil você escovar seus dentes, porque tem depressão profunda, assim que a pessoa não consegue fazer nada. Né? Então eu digo, quando a sua família fala isso, eles falam na melhores das intenções de ajudar, mal sabe eles, que eles estão cometendo assim, um erro gravíssimo, eu chamo. Sim. Eu digo, né? Um erro gravíssimo quando eles falam isso. Então, eles fazem na intenção de ajudá-lo. Agora, por isso que eu falo, né, que eu acho que precisa até fazer um trabalho mais forte de conscientização, tá certo? Então, se eu tenho alguém na minha família que está no estado depressivo, obviamente, de uma certa forma, os membros dessa família também vão ter as suas emoções mexidas. Vão desorganizar também as suas emoções. Não tendo. Então, por isso que eu falo, nós precisamos fazer um trabalho de conscientização para que esta família procure ajuda, tá certo? Então, precisam de ajuda, de orientação. Sim. Por exemplo, se nós formos lá para doença, por exemplo, o câncer, quando tem alguém na família que recebe esse diagnóstico, então todas as emoções, a estrutura emocional daquela psicológica, daquela família fica abalada. E todo mundo se une para resolver aquilo. Todo mundo se une para resolver aquilo e todo mundo adoece junto com o paciente. Adoece junto, verdade. Tá? Então aí, por isso que é legal, que é bacana, né? O indivíduo procurar desconstruir, né, esse mito aí, que fala que pra que eu quero psicólogo? Eu sou cristão, eu tenho Jesus, pra que isso? Né? E às vezes, de uma certa... Então tem que desconstruir essa barreira, tá? Que os impedem de receber uma ajuda, de receber uma orientação, de receber um apoio. Porque a família não consegue, ela não se dá conta. Você me diz como é que a pessoa tem que agir diante de um membro que está com depressão. Sim. Né? Tem várias dicas aqui. Então eu falei, olha, uma que eu considero importante, o olhar cuidadoso, tá? Mas como é que eu vou saber? Tudo bem, eu olhei e vi que o comportamento daquela pessoa está diferente. Como é que eu vou falar se eu não tenho conhecimento suficiente para isso? Tá? Então eu percebi que não está alguma coisa legal, procure ajuda. Procure ajuda. Não é Acho que essa é a grande questão. Procure ajuda. Porque você colocou uma coisa interessante, porque eu vou falar como pais, né? Por exemplo, eu tive um enfrentamento, né, do quadro depressivo forte dentro da nossa casa. No primeiro momento a gente começava, por ser adolescente, quando a gente tinha os seus 15 anos, a gente ficava naquela, embora a gente tivesse conhecimento, meu bem também psicólogo e tal, mas ficava naquela dúvida de onde é que está o limite entre o que de fato é uma crise emocional e onde está a mania, né, de querer manipular. Porque esses meninos acabam, em nome de toda essa questão, manipulando um pouco essa coisa. Manipula, né? sim. Tem esse limite? Existe de fato isso? Sim, existe adolescente. Por isso que os pais ficam confusos muitas vezes, sim, né? Sim. E esses adolescentes, essas crianças de hoje, são manipuladoras, são. Então... Eu percebia, por exemplo, que as crises mais intensas que minha filha tinha era em véspera de prova.
Vai ter a prova amanhã, aí ela tinha uma crise tensa. Claro que eu tenho que respeitar a ansiedade natural, então. Mas eu ficava pensando comigo, né? Eu comigo, e pensando, será que ela não está querendo se aproveitar dessa situação que todo mundo já conhece, que está todo mundo empenhado, inclusive, para ajudá-la, né? Eu não vou fazer prova, eu não estou legal, eu não estou bem, eu estou em crise. Estou em crise. Então eu acho que essa coisa, essa dinâmica realmente é muito interessante. Mas assim, eu posso testemunhar que uma das coisas que realmente foram, no nosso caso, extremamente relevante foi justamente essa ajuda. Porque quando eu percebia isso, como a Candy sempre fez, né? Aliás, lá em casa, nós todos sempre fizemos terapia por entender que a terapia... eu até usei um termo aqui nos nossos bastidores, eu entendo a terapia como sendo aquele aparelho de raio-x que olha a sua mala e detecta o que deve ser levado e o que não deve ser levado. Então, se você tem essa oportunidade de toda semana passar por uma terapia e entender que naquela bagagem semanal tem alguma coisa que precisa ser deixada e outra para ser carregada, eu penso que a terapia serve para isso. E a gente sempre entendeu a terapia com essa importância, né? Mesmo pela experiência que eu acumulei, né, ao longo da minha vida, das crises também que tive, e como a terapia foi fundamental. E nessa época, a Candy estava ali fazendo terapia e a gente levava esse conteúdo para a terapeuta. Dizia, olha, tem assim algumas questões que nos chamam a atenção, às vezes assim, coincidentemente, sempre antes de provas, ela tem um transbordamento. E claro que algumas coisas estavam de fato relacionadas com a depressão, né? Porque assim, até porque a cobrança, você colocou bem desde o início, uma cobrança meio exagerada, eu tenho que performar, eu tenho que entregar resultado, eu tenho que tirar 10 nessa prova. Então essas coisas assim, eu tenho que ser, porque se eu não apresentar um resultado, eu serei, né, talvez até elemento de chacota, faz com que de fato haja um transbordamento. Mas aí a gente levava e a terapeuta trabalhava isso. E para a gente foi muito boa essa parceria do psicólogo com a família, né? Do pai entender, o pai e a mãe entender que você tem ali um suporte, né? Meu Deus, como eu agradeço a Deus por a gente ter pessoas que estão envolvidas com essa demanda emocional. E aí eu vou dizer uma coisa, bispo, que para mim é muito importante, especialmente dentro do contexto da igreja. Que você colocou muito bem, durante muito tempo a igreja renegou. Não, isso é uma coisa muito complexa, porque é muito espiritualizou tudo. Então, nessa atitude da igreja de renegar os aspectos emocionais, isso foi muito ruim. Hoje, quando você tem profissionais cristãos, como é o teu caso, como é o caso do meu bem, como é o caso de tantas outras psicólogas, terapeutas e psiquiatras que estão dentro desse universo cristão, isso é uma bênção. Maravilhoso. Né? Porque você tem esse apoio, você tem essa compreensão, né? Essa amplitude do entendimento de que existem também essas demandas espirituais envolvendo. Estou certo no que estou dizendo? Certíssimo, certíssimo. E você fez uma colocação aqui fantástica. Quando você enfrentou essa dificuldade com a sua filha, veja, você é cristã, sua família inteira, graças a Deus, no altar de Deus, mas você buscou ajuda. Então a terapeuta tratava da sua filha e orientava você e a sua esposa. Tratava da sua filha e orientava você e a sua esposa. Então, é isso que nós fazemos. Então, ajudar, orientar esta família. E com isso você pôde administrar melhor, de uma forma melhor, de uma forma mais segura, esse período que a sua filha estava nesse estado. Então, quando nós olhamos para a igreja do Senhor, é isso. Então, não é mascarar, não é você se afastar do seu próprio eu, porque se eu sou pastor, né, então, se eu sou pastor e eu não posso enxergar, né, que eu tenho um membro da minha família que está com depressão e eu não posso enxergar que eu estou com depressão, isso significa que você está se afastando do seu próprio eu. Não é? Então, você, por mais que você tenha Jesus, por mais que você tenha, que você é líder, você é uma pessoa, você é ser humano, você tem sentimentos, você tem emoções, tá? Então você não pode afastar desse seu eu, né? Desse seu próprio eu. Então você precisa se permitir sentir, se permitir buscar ajuda. Tanto é que lá no meu trabalho, a maioria dos psicólogos, todos os psicólogos que trabalham comigo são cristãos, né? Nós ali atendemos pessoas cristãs, pessoas que têm outras religiões que nós julgamos importante. A ciência mesmo diz, né, que não tem indivíduo na face da terra que possa viver e ser bem-sucedido se não tiver uma religião, né? Agora, no meu caso, eu falo de Deus.
Sim, Não é? Então, nós temos um projeto lá voltado especialmente para a Igreja do Senhor, sim. né? Para que tanto pastor, como membros de igreja, como filhos de pastores, nos procure sem nenhuma reserva. Olha, eu considero isso de uma Sem nenhuma reserva. importância, inclusive o que nós estamos falando aqui, e tomara que esse nosso podcast alcance o maior número possível de pessoas, porque eu acho de uma importância muito grande a gente dizer o seguinte: a ciência em si da psicologia é a mesma do psicólogo cristão, do psicólogo não cristão. Sim, a ciência é a mesma. sim. Agora, a abordagem dessa ciência muda muito a partir da cosmovisão. Sim. Então é preciso a pessoa entender assim. Antigamente a gente dizia assim: procura um psicólogo. Não, qualquer um vai te ajudar. Hoje, eu estou falando como pastor, Sim. oriento assim: procura um psicólogo, preferencialmente um que tenha a mesma cosmovisão religiosa, para que nos encaminhamentos, nos direcionamentos, naquilo que o psicólogo puder te ajudar, não infrinja, não ultrapasse esse limite sabe, do entendimento da doutrina e acabe fazendo com que você entre num outro problema, que é um outro problema emocional que está relacionado com a própria fé. Sim. Por que eu digo isso? Eu tive uma terapeuta, eu tenho, aliás, um respeito enorme pela Eliane, que é uma terapeuta para mim de um nível extraordinário e que não, até onde me consta, não é uma terapeuta com uma cosmovisão cristã, pelo menos eu não sei se ela é cristã ou não, nunca tratamos desse assunto, mas o que eu percebo é que ela tinha um respeito tão extraordinário à minha fé, tão extraordinário, que quando tinha algum encaminhamento a fazer, ela me perguntava assim: o que você pensa sobre isso do ponto de vista da tua fé? Que lindo, né? Quando ela pergunta isso, eu vejo uma ética profissional extraordinária, mas tem outros terapeutas que não fazem isso. Por exemplo, nós tivemos um caso, e aí a gente saiu um pouquinho do suicídio, mas eu preciso contar isso. Nós tivemos um caso de uma pessoa que precisou ser encaminhada e nós sugerimos. Não, porque a gente tem que saber, o pastor também tem que saber quando sugerir o encaminhamento para uma terapia, né? Encaminhamento para terapia. Uma pessoa com algumas dificuldades relacionais e tal. E aí a pessoa vai até o terapeuta e o terapeuta diz assim: olha, será que não está na hora de você alimentar a sua sexualidade com algumas aventuras fora do teu casamento? Essa pergunta que aquela terapeuta fez para uma pessoa cristã foi uma loucura, porque a pessoa trouxe cabo para a gente que fez o encaminhamento, que fez: pastor, não dá para ir na terapeuta que está mandando eu trair minha mulher, entende? Você entende? Mas aí, para aquela terapeuta, aquilo era comum, está dentro da realidade da cosmovisão dela. Então, por essa razão, hoje, eu tenho sempre esse cuidado. Claro que eu não estou dizendo, e repito, que a ciência vai ser diferente. Sim. A ciência é a mesma. Você tem a ciência da psicologia, e você tem, como pastora, como bispa, a ciência da psicologia. Mas essa ciência, ela respeita por demais a cosmovisão cristã. E é dentro dessa linha que eu acho que é importante a gente dizer que tem que ser feito acompanhamento, sim. O terapeuta será aquele aparelho de raio-x, né, dos aeroportos, sim. O terapeuta vai ajudar você no sentido de entender essa bagagem que você está trazendo, você colocou muito bem, esses conteúdos diários, que são tão plurais, tão difíceis, sim. Agora, que este acompanhamento, que esse direcionamento esteja atrelado também a essa questão da cosmovisão. Sim. Você acha que eu exagerei nesse posicionamento? Não, eu acho que é fantástico. Nós, como terapeutas, é lógico que nós estamos dentro do nosso consultório para tratar cada indivíduo, respeitando as suas religiões, respeitando a sua crença, né? Eu acho isso. Tem, como você fala da Eliane, ela é fantástica. Sensacional. Minha professora, minha terapeuta, ela é fantástica. Então, veja, ela se preocupou, né? Não sabemos lá né, a religião que ela é e tal. Mas assim, enfim, a partir do momento... Eu posso dizer que os momentos mais relevantes de processo terapêutico que eu fiz com a Eliana estão todos relacionados a isso, quando ela dizia assim: é impossível separar você de sua fé. Olha que lindo. Então eu tenho que respeitar essa fé, entende? E isso foi muito interessante. Mas nem todo terapeuta faz isso. Exatamente, mas isso é uma postura de uma profissional que respeita o seu paciente e que trabalha dentro da crença desse paciente. Sim. Né? Isso é fantástico. Então, quando o indivíduo chega no consultório, não dá para você separar, como diz a Eliana.
né? Então você tem que respeitar, você tem que saber da crença dele. Se você não conhece, você tem que pesquisar para que você possa ajudá-lo melhor Sim. dentro da sessão terapêutica. Então eu acho isso fantástico. E a Eliana é assim, fantástica. Agora, pastor, voltando só um pouquinho. Sim, Vamos falar um pouquinho assim, rapidinho sobre os pastores, alguns pastores que nós temos conhecimento que cometeram suicídio. Né? Então veja como é difícil para o pastor. Então o que é a terapia? O Freud ele fala assim, que a cura do indivíduo vem a partir do momento que ele começa a falar. Eu até brinco com minhas amigas, Freud fala na Bíblia, vê que Jesus falava para fazer igual. Então assim, a pessoa precisa falar. Então a terapia ela serve para o indivíduo falar coisas, conteúdos que ele não pode dizer para ninguém, ou que ele não quer dizer para ninguém, ou que ele não se sente confortável para dizer para ninguém. Eu digo que todo indivíduo da face da terra, independente de cultura, de religião, de classe social, precisa fazer terapia. Então o que acontece com esses pastores? Talvez, né? São tantos conteúdos que eles recebem. Imagina, a gente sabe, cuidar de igreja, levar um rebanho. Se nós formos lá para Moisés, o que Moisés falou? Deus, ele não teve coragem de falar, eu vou me matar. Mas que ele falou, Deus, por favor, eu não te pedi isso. Esse povo fica murmurando, esse povo está me dando trabalho. Com as minhas palavras, Deus, eu estava quietinho no meu canto lá, o Senhor me deu uma visão, o Senhor me fez um chamado, eu cumpri o seu chamado. Agora, por favor, eu não pedi nada disso. Olha o que esse povo está fazendo. Por favor, eu quero que o Senhor tire a minha vida então. eu quero morrer. Ou seja, Moisés pediu a morte. Por quê? Porque diante de tanta pressão, como sempre foi difícil você ser líder, sempre foi difícil você conduzir um povo. E para nós também hoje é difícil conduzir um povo, é difícil para nós liderarmos. Então você precisa falar, então você não pode ficar com toda essa bagagem dentro da sua mala aí. Eu digo na panela de pressão. Então, se nós temos uma panela de pressão, eu coloco feijão para cozinhar. Se eu quero cozinhar, eu tenho que calcular um tempo. Desliguei, tirei a pressão. Quero cozinhar uma carne de panela. Se eu pegar essa carne de panela e colocar dentro da panela de feijão, já com feijão cozido, não vai dar certo. Vai dar ruim, não vai dar certo. Então, eu preciso esvaziar essa panela. Sim. Feijão cozinhou, tal, tirei a pressão, esvaziei. Agora eu coloco a carne, tal. A carne está cozida, eu quero fazer canjica com coco, não sei o que, um monte de coisa, arroz doce, amendoim, não sei o que. Se eu colocar junto com essa carne também vai dar ruim. Então eu preciso esvaziar essa panela. Perfeito. Porque se eu coloco o feijão, a carne, a canjica, a rabada, a mandioca, o milho... Nem cabe, né? Nem cabe. Nem cabe. Se eu insistir vai explodir. Entendeu? Então o que é a terapia? Cada vez que o indivíduo, para mim eu digo para o paciente que está aí na primeira vez, que nunca fez terapia, cada vez que você chega no meu consultório, nós fechamos essa porta, quando eu digo, oi, boa tarde, bom dia, tá sol, tá calor, eu estou tirando a pressão dessa panela. Tá? E quando nós começamos a trabalhar os conteúdos que você traz, você vai estar tirando dentro dessa panela esse conteúdo. Então, cada semana você sai daqui com essa panela de pressão mais vazia. Então, nós estamos esvaziando essa panela de pressão. Então, você está pronto a receber novos conteúdos, seja eles agradáveis ou desagradáveis, certo? Quando você receber aqueles que são desagradáveis, você vai ter espaço dentro dessa panela de pressão para processar tudo. Não vai explodir. Não vai explodir. Agora, o pastor, coitado, ele vai falar com quem? Se ele falar para um membro que ele está enfrentando crise na sua relacionamento conjugal. Meu Deus. Mas ele é ser humano. Ninguém é perfeito. Exato. Tem crises conjugais. E aí, ele vai falar com quem? E se ele falar para um amigo, ele tem medo do amigo falar para outro? Ou então, o que o amigo vai pensar dele? Nossa, mas você é meu exemplo. Como assim? Né? Isso não acontece, mas se a pessoa não expressa. Como diz Freud, se ela não fala, como que ela vai obter a cura emocional? Cada vez que a pessoa verbaliza os seus sentimentos, ela consegue elaborar melhor, organizar melhor seu... Sim. Porque se ela não fala, os pensamentos vai pensando. Então, que interessante, né? Então, agora, se esse pastor não fala, chega uma hora que ele não aguenta. Eu não estou suportando mais. Minha esposa não pode saber do que eu sinto, porque eu sou a força para ela. Se meus filhos souberem, meu Deus, mas eu subo no altar, prego isso, aqui em casa eu não estou conseguindo. Eu até vou dizer uma coisa, diante de todo o contexto que a gente está falando aqui, hoje também a gente, porque assim, alguém poderia dizer assim, mas pastores de 30 anos atrás não faziam uma loucura dessa. Pastores de 50 anos atrás, não ouvimos falar de pastores, pelo menos não havia registro. Né? Hoje, não quer dizer que não acontecia. Mas o que acontece é que hoje também os pastores sofrem pressões tão gigantescas, que essas pressões vêm da própria
do próprio ministério, do ponto de vista da concepção ministerial que ele tem, da performance por conta dessa, como eu disse, dessa democratização, né, de acesso a muitos ministérios. Aí o próprio pastor começa também a se comparar, Sim. a começar aquilo que você disse do adolescente. Ele também diz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que dar resultado. Aí ele olha a igreja dele vazia, vê a outra cheia, fala, o que o outro está fazendo? Aí ele, então, todas estas pressões fazem com que esse indivíduo, além das questões das demandas pastorais mesmo, que é o atendimento, que é o acolhimento, que é a luta diária, que é o trabalho, faz com que esses pastores entrem numa crise desmedida, uma crise emocional desmedida, e que muitos acabam não sabendo lidar com isso, porque espiritualizam tudo. Sim. Eu tive problemas, em 2009 eu sofri dos pontos mais críticos da minha existência. Foi o ponto de 2009, quando eu tive um burnout muito elevado, né, que se desencadeou com síndrome do pânico, com depressão, com pensamentos suicidas e tanta coisa, eu sendo pastor. O que aconteceu? Eu comecei a sentir fisicamente reações de uma pressão psicológica intensa que estava sofrendo, mas era uma pressão muito intensa. Só que no primeiro momento, bispa, eu espiritualizei tudo. Primeiro momento, eu me lembro que assim, o ponto, né, que a gente sempre tem uma referência da memória, né, e essa memória foi quando eu pego um avião para dar posse a um pastor em Aracaju, e aí quando eu sento no avião para fazer uma coisa que já era de praxe fazer, né, já estava há algum tempo fazendo, que eu abro a revista para ler as letras em baralho. Aí eu fechei as revistas, comecei a ficar tonto, e a proporção que eu ia ficando tonto e ficando suado e meio desesperado, eu dizia, isso é espiritual, está repreendido. Esse pastor vai fazer um trabalho muito lindo lá em Aracaju e eu estou aqui em guerra agora, estou repreendendo, está repreendendo, e nada desses demônios iria embora, né? Não, sério. A minha vontade era ser correndo no avião, mas como é que você corre no avião fechado? Você entende? Como é que eu poderia... E aí comecei a suar e comecei a passar mal. E as crises de pânico, elas duram um tempo assim, 5 minutos no máximo, né? 3 a 5 minutos. São crises rápidas, mas muito ruins. Porque elas te levam ao desespero. Então, o seu comportamento, as suas atitudes, seus gestos ficam desordenados. As suas atitudes, essa vontade de você ficar... Você começa a se mexer e fica aquela coisa louca. Eu tive umas 2 crises dessa no voo. Daqui de São Paulo até Aracaju. Chegando em Aracaju, fiquei bem e disse, tá vendo, é espiritual mesmo. Olha que coisa. Fiquei ótimo. Dei posse ao pastor, foi lindo, passei uma semana. Quando eu volto, crise de novo. Eu disse, não é espiritual não, isso é avião. Meu problema é avião. E aí comecei... Não tive problemas, agora é avião. A única coisa que eu neguei o tempo todo, para sintetizar, o que eu neguei o tempo todo foi que era um problema emocional. Sim. A verdade é que eu ficava buscando, sabe? Não, isso é espiritual, isso é o inimigo está perturbando, é isso, é guerra e tal. E nós, pastores, né? E ainda mais pentecostais, a gente atribui tudo a essas questões. Então, espiritualizei demais. Não consegue separar, né, pastor? Até o ponto que tive o transbordamento. O transbordamento foi aquele que me levou para o hospital, estava em Belo Horizonte, congresso do CIMEB, e naquele momento eu tive que ir para o hospital, na meia-noite. Saí do hospital 4 da tarde, com encaminhamento direto para o INCOR aqui, porque as minhas crises, elas desencadearam problemas cardíacos, eu fiquei com arritmia, problemas de dores intensas do corpo, eu senti uma dor que atravessava o peito. Então todas essas questões fizeram com que eu entendesse que estava na hora de realmente parar e entender que aquilo ali era um esgotamento emocional. E precisava de tratamento, e esse tratamento foi através de psiquiatra, psicólogo com terapia, fisioterapeuta para me ajudar inclusive com as sessões de fisioterapia, cardiologista para acompanhar o meu processo, ou seja, foi uma equipe multidisciplinar para poder me ajudar dentro de um processo que eu espiritualizei o tempo inteiro. Em síntese, aonde quero chegar? A ausência do que nós estamos tendo aqui hoje, desse esclarecimento, dessa luz, né, que acende no nosso caminho, e graças a Deus por isso, a ausência disso faz com que muita gente tropece, muitos pastores entrem em crise tão intensa que chegam ao nível de realmente um transbordamento intenso a ponto de se suicidar.
E alguém diz, mas como o pastor pode se suicidar? O pastor é gente do mesmo jeito. Sim. Ele é humano do mesmo jeito. Ele tem alma do mesmo jeito. Sim. Ele não se tornou um anjo, embora seja anjo da igreja, no sentido daquele que coordena a igreja, mas não se tornou um ser espiritual sem nenhuma interferência emocional. A gente continua com o espírito, com a alma e com o corpo. Sim. E é preciso as pessoas, inclusive, compreenderem isso, para que também não desvalorizem esta humanidade pastoral. Sim. Eu vejo, e estou aproveitando agora o espaço, na verdade, para até conversar sobre isso, porque eu vejo que às vezes as próprias ovelhas, elas desumanizam o pastor. Sim. Elas não querem que o pastor, elas acham que o pastor não tem sentimento, ela fala o que quer, na hora que quer, da forma como quer, ela agride. Ela diz assim, se vire, você é pastor, agora tem que ouvir o que tem que ouvir, entende? Às vezes desrespeita um momento que você quer estar paradinho, né? Tem um momento que você precisa dar uma administrada na vida. E às vezes as ovelhas também desrespeitam isso. Né? Eu sofri muito desse tipo de pressão, dessas cargas, que hoje, graças a Deus, com a ciência, com o conhecimento, com o entendimento até dessa coisa com muito mais clareza, a gente até consegue administrar, mas existem pastores que não. Existem, então. O que acontece? O que você falou, pastor, é perfeito, perfeito. Os membros da igreja, eles colocam os pastores num patamar, aqui em cima. Uhum. Eles estão aqui e os pastores estão aqui. Então, esse pastor é inatingível. Uhum. Tá? Então ele não tem crise emocional, ele não tem problema na família, eu posso falar o que eu quero, eu posso desrespeitá-lo, eu posso magoá-lo. Né? Então, se ele fica doente, eu não vou ligar, tá tudo certo. Ele é o pastor. Uhum. Tá? Então eles colocam o pastor inconscientemente num patamar. E eles acham que esse pastor não tem sentimento, é o que você acaba de colocar aqui. Né? Então, isso causa uma angústia gigantesca. Eu atendo muitos pastores, hoje já atendi muitos pastores e atendo hoje no meu consultório. Eu quero aqui até me colocar à disposição, né, de pastores. Se quiser me procurar, vocês fiquem à vontade, pode me procurar. Se você souber de alguém também, quiser indicar, fica muito tranquilo. Bom. Por quê? Porque os pastores precisam disso. Você contando aí esse seu estado emocional, quando você estava em crise emocional, eu lembrei de um pastor que eu recebi no consultório, mais ou menos assim. Tá, então ele não podia pegar o avião de forma nenhuma, andava com o aparelhinho de pressão para cima e para baixo. Não dormia à noite, acordava achando que ele ia morrer, né? Então síndrome do pânico, crise de ansiedade lá no topo, por conta dessas questões que você acaba de dizer, membros que não respeitavam, ele não conseguia entender, não é? Como eu trato todos com tanto amor, não faço acepção de pessoas, eu sou dedicado. Na época ele fazia assim, eu faço até 8, 10, 12 visitas por dia, eu sou um pastor dedicado. Como é que acontece isso? Então, chega um determinado momento que o pastor não dá conta, a psique dele fica muito fragilizado, porque ele é um homem, ele tem sentimentos, né? E os membros colocam num patamar, agora, pastor, você tem que aguentar, tem que aguentar. Você é pastor, é o que eu digo, nós somos pastores, mas nós não podemos nos afastar do nosso próprio eu. Então, veja, e graças a Deus que Deus abriu o seu olhar, você conseguiu compreender e você foi buscar ajuda. Né? Então, não teve nada demais, pelo contrário, te acrescentou e acrescentou muito as terapias que você fez. Veja, quando sua filha foi acometida por uma situação, você teve um olhar ampliado, totalmente diferente, que já foi resultado das terapias que você recebeu, entendeu? Então é aquilo que eu falei, Jesus nos deu a prova que nós podemos ficar nervosos sim, que nós podemos ficar mexidos sim, irados sim, mas nós temos que ter um olhar cuidadoso e olhar pra gente, né? E aprender, nós temos que amar Deus. Depois nós temos que estar de bem com Deus, depois de bem com você mesmo, consigo mesmo, para que você possa cuidar da sua família e da sua igreja de uma maneira saudável. Né? Hoje você está fortalecido emocionalmente, graças a Deus. Né? Então você soube separar aí o espiritual do emocional. Sim. Não é porque quando nós não sabemos... No primeiro momento não, misturei tudo e foi traumático. Sim, sim. Eu queria ter a mente que tenho hoje. Foi um processo aí difícil. Teria evitado muita coisa. Sim, muita coisa. Então, quando nós conseguimos ter esse olhar ampliado acerca de nós mesmos, quando nós conseguimos compreender as nossas emoções, detectar os tipos de emoções, né? Veja que você falou algo interessante, que é o que acontece mesmo. É o diabo mesmo. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, é o avião. O problema é o avião. Né? Você vai procurando outros... Até você conseguir, até você dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, falando, ei, você tá com as suas emoções desorganizadas. Ei,
Olha o quanto que você corre, olha as suas responsabilidades. Ei, você está ferido aqui, você está magoado aqui. Se permita sentir isso, se permita enxergar. Ei, você é meu servo, você é meu líder, eu te escolhi, te capacitei. Sim, sim. Mas você tem limites, você é de carne e osso, você tem sentimentos. Perfeito. Ei, se permite enxergar isso. Quando você observou isso, as coisas mudaram. E hoje você consegue conduzir as Graças situações, né? Bispo Ai, que Marlene, bom. nosso tempo passou que eu Tempo nem gostoso. percebi. Né? Como é bom conversar Gostoso, contigo, tratar gostoso. desse assunto. Quero aqui fazer mais uma vez menção ao meu bem, que disse que queria muito estar meu contigo beijão, também né? nessa hora para conversar sobre isso, mas nós teremos outras Com oportunidades, certeza. porque esse assunto ele é tão amplo, né? Tem tanta coisa. A gente acabou passeando aqui por algumas outras temáticas da psicologia que eu acho que também são muito importantes, né? E a gente pode voltar com esse assunto, sim, tratando sobre isso. Mas eu quero finalizar, queria que você desse assim um conselho, aproveitando essa temática do Setembro Amarelo, dessas preocupações que o mundo, né, e o Brasil abraça para esta campanha. O que você diria agora nas suas palavras finais para orientar as pessoas que nos acompanham sobre esses problemas que envolvem o emocional, levando ao suicídio? Tá. Então, vou repetir o que eu já falei aqui, né? Então, não importa a situação difícil que você esteja enfrentando, não importa as adversidades, o que importa é que você tem condições de sair e não precisa buscar o suicídio para se livrar de algo que traz angústia. Então você precisa acreditar em você, confiar em você, manter a sua autoestima elevada. Porque quando nós mantemos a nossa autoestima elevada, nós conseguimos enfrentar qualquer adversidade sem adoecer as nossas emoções e conseguimos resolver tudo com uma certa leveza. Busque ajuda de um profissional, não tem problema nenhum, não tem nada demais. Busque ajuda de um profissional. Então, se você está aí com mente suicida, se você está aí perdido nas suas angústias emocionais, se você observa que você está doente emocionalmente, busque ajuda de um profissional. E aprenda a acreditar em você, que tudo dá certo. Contatos com a Bispa Darlene. Meu consultório na rua Arminda de Lima, 642, Vila Progresso, no centro de Guarulhos. Meu telefone, WhatsApp, 11 961 92 8420. No Insta, Darlene Psicóloga. Darlene Psicóloga, tudo junto. Vocês coloquem aí, por favor, viu, minha equipe? Bom, minha gente, estamos terminando aqui o nosso podcast de hoje, com o apoio aqui da minha equipe especial, Thomas, o presbítero Renato, o André, o Felipe, essa turma que está sempre conosco aqui, o Breno também nos bastidores para fazer, para levantar o vídeo, né, e levar para o ar. Deus abençoe você, fico muito feliz por você ter ficado conosco até agora. Eu espero você na próxima semana, se Deus quiser, estaremos juntos com mais um Logos on Time. Até lá!